Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, viemos para que nós possamos desenrolar a vida. Viemos para que nós possamos apresentar a vida completa, que não é falada em muitos lugares, que se chama pelo nome de Deus. A vida nos foi manifestada para que nós possamos levantar a bandeira do reino dos céus sobre a terra. Nós devemos entender que a vida, ela é demonstrada através do nosso desenvolvimento espiritual. E o desenvolvimento espiritual tem a ver com a nossa capacidade de suportar qualquer tipo de embate e desafios debaixo desse céu. A Bíblia ensina-nos para que nós possamos ter a longanimidade, a temperança, o amor, a paciência e a esperança. São as características na qual nos dá a capacidade para que nós possamos destruir todos os obstáculos da vida. Então, se nós não temos esta capacidade para que nós possamos superar e destruir qualquer obstáculo, nós tornamos alguém fraco. Fraco de cavalo é alguém que não tem a capacidade de suportar qualquer tipo de opressão e a luta da vida. Se nós observamos a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus capítulo 11, vai nos apresentar um grupo de pessoas que lutaram, sofreram, mas mesmo assim eles ficaram de pé perante o obstáculo. E ainda a Bíblia nos revela completamente que Job, ele com todos os desafios, com todas as percas, ele não usou a sua linguagem para falar negativamente contra Deus. Então, se nós entendemos a vida, então descobriremos o nosso ministério sobre a face da terra. Se nós descobrimos completamente o nosso ministério, então atingiremos a vida completa. A verdade de ser cristão é ter a restauração do poder. Só a restauração do poder vem com a capacidade de nós possamos controlar a nossa vida, controlar o nosso interior. Se nós não controlamos a nossa vida, não controlamos completamente os nossos desejos, isso revela-nos que nós não temos o poder eterno. Então, hoje, queremos abordar um tema que diz-nos o poder restaurado através do conselho da alta dimensão. Hoje, queremos abordar um tema que diz-nos o poder restaurado através do conselho da alta dimensão. Então, o conselho de alta dimensão, isso revela-nos que nós não seguimos os conselhos do mundo. Nós não seguimos as influências deste mundo. Nós não seguimos as novelas. Nós não seguimos os conselhos dos filmes. Nós não seguimos os conselhos que nós observamos nos nossos bairros. Nós não seguimos o conselho da terra pela qual nós estamos. Mas sim, nós iremos seguir o conselho do céu, o conselho de Deus. Então, este traz-nos um poder restaurador. Se nós entendemos que a voz que vem de cima é a voz que está por cima de todas as vozes debaixo desse céu, então nós iremos restaurar o nosso poder. No livro de Apocalipse, revela-nos completamente que a demonstração da Sagrada Escritura traz-nos uma visão clara para que nós possamos ter o poder restaurado. Então, e que o que estava assentado sobre o trono disse: faço novas todas as coisas. Disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Se nós entendemos completamente a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia vem com o intuito de restaurar o nosso interior, para tirar todas as fraquezas, todas as coisas que fazem com que nós possamos estar incapacitados de contornar o obstáculo. Se nós entendemos completamente a visão espiritual declarada na Sagrada Escritura, nós iremos trabalhar fortemente para que nós possamos tornar o homem na qual vence todas as batalhas. A Bíblia Sagrada, a Bíblia revela-nos que nós fomos criados para que nós possamos dominar e governar sobre todas as coisas. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, desde o princípio, quando Deus criou o homem com capacidade de vitória, com capacidade para que eles possam liderar, capacidade para que eles possam ser um gestor. Nós devemos saber que qualquer gestor, ele tem uma responsabilidade enorme e que ele não possa apresentar a sua fraqueza. Ele tem que estar de pé contra qualquer obstáculo que vem sobre a sua empresa. Então, aquele gestor, mesmo que se está no tempo de dificuldade grande, ele busca oportunidade onde não há oportunidade para que a sua empresa possa erguer. Então, da mesma forma, nós temos o nosso homem interior, temos a nossa vida interior. Se nós não temos a capacidade de ficar de pé e contornar e abrir as portas fechadas, então nós devemos entender completamente que nós estamos a ser controlados pelos homens. Quando nós somos controlados pelos homens, nós não andamos segundo o nosso interior. Nós não andamos segundo a revelação que vem do alto. Nós não cumprimos o nosso ministério. Nós sempre dependemos de uma terceira pessoa e seríamos formatados para ser controlado pelos homens. Mas nós devemos saber que a restauração traz um poder enorme para a nossa vida
interior. A Sagrada Escritura revela-nos que dizia Paulo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram a mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto aos pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deviam acontecer. No livro de Atos, capítulo 26, versículo 19 a 22. Então, se nós começamos a entender a Sagrada Escritura, nós vamos descobrir que ela vem para capacitar o nosso interior. Ela vem para que nós possamos ouvir a voz de Deus e ser controlado pelo Senhor. A Sagrada Escritura vem com o intuito para que nós possamos despertar e ter uma capacidade enorme e uma sabedoria na qual não é sabedoria dada pelos homens. Nós devemos saber que o poder do homem é representado com a destruição de todos os desejos negativos. Se nós permanecemos no pecado, se nós desenvolvemos as obras negativas, se nós somos fracos porque dissemos que a carne é fraca, então nós devemos saber que na qual nós, se caminhamos nestas direções, se revela que nós não temos o poder restaurado. Se nós somos cristãos, então o cristão tem o poder para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é revelado através da nossa manifestação. Se porventura nós dissemos que somos de Deus, mas a nossa manifestação é de mentira, é de hipocrisia, então isso revela-nos que nós não temos o poder restaurado. O poder veio para que nós possamos mudar completamente as nossas atitudes. Os desejos para que nós possamos mentir, ou roubar, ou prostituir, ou beber, ou realizar qualquer ato negativo nessa escondida, isso revela que nós não temos poder restaurado. Porque o poder é para nos armar interiormente, para que nós não possamos dar atenção às obras do diabo, que são os desejos negativos. Nós devemos saber que cada departamento do diabo tem o seu ministério. O roubo é um departamento. A prostituição é um departamento. O engano é um departamento. A falsidade é um departamento. A hipocrisia é um departamento. Então, cada departamento tem o seu ministro. Então, cada ministro tem a sua manifestação e as suas obras, os seus projetos a cumprir. Então, se você mente, quer dizer que você pertence a um dos departamentos do diabo. Então, se você faz as coisas que na qual o teu interior te condena, então simboliza que você não tem poder restaurado, você não luta contra o mal, você não luta contra o pecado, não luta contra as coisas negativas. Então, você é dominado pelo espírito das trevas e não pelo bem. Se nós entendemos completamente a vida, então nós devemos ter a vida que na qual é declarado por Deus, e é a vida de poder. A Bíblia diz que nos chamou Deus não para a imundícia, mas sim para a santificação. Se nós compreendemos completamente a visão da Sagrada Escritura, nós vamos ver que a Sagrada Escritura vem com uma vasta explanação para que nós possamos descobrir completamente a nossa vida e sair dos controlos das coisas que são da terra. A Bíblia é Sagrada. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 2. Então, nós não possamos mais ter a linguagem de homem, falando das atividades e festividades de bebedeira, prostituição, que são as coisas que enfraquecem o desenvolvimento e o poder do homem. Se nós entendemos a vida, então nós iremos ter completamente a vida de poder, a vida que destrói todas as fraquezas no nosso interior. O Paulo apóstolo dizia: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo as cartas de Timóteo, capítulo 3, versículo 11 a 12. Então, isso mostra-nos que nós teremos uma luta enorme. A diferença é que nós iremos vencer a luta. Então, se você, perante a luta, chora, perante a luta, mostra a fraqueza, perante a luta, mostra que você é um coitado, que você é um bebê, que você está sofrendo nesse mundo, que as coisas estão mal, etc., e você não tem a experiência espiritual para dar reviravolta e destruir todos os obstáculos da vida, então você precisa de poder restaurador. O poder restaurador só vem a nós através do conselho da alta dimensão. A alta dimensão é a vida que foi demonstrada por Jesus Cristo. Jesus Cristo não pecou. Jesus Cristo, ele andou completamente na presença de Deus. E esta é que é a vida aprovada para que nós possamos ter o poder restaurado. Então, se nós buscamos completamente a vida de Cristo, então atingiremos o poder na qual nós fomos perdidos desde o princípio da criação. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e obrigado.